Mais uma vez, boa tarde, meu amigo, meu irmão internauta. Estamos juntos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. É um prazer ter você aí. Jesus sempre está dizendo para nós: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. E neste momento é o momento de nós abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus possa fazer morada. Nós estamos numa série aqui do livro de Daniel. Tivemos o pastor Elcimal falando sobre o capítulo 1 de Daniel. Tivemos quinta-feira passada o pastor Kleber falando também sobre Daniel. Hoje nós temos o pastor Rogério, que vai falar sobre o Daniel também, capítulo número 3. Ele vai trazer a mensagem aqui daqueles jovens do qual ficaram no cativeiro, mas foram um instrumento de Deus e não dobraram os seus joelhos para outros deuses. E nós precisamos de conhecer essas histórias, porque muitas vezes a gente acaba se deixando levar por muitas coisas e quando vai ver está tão distante de Deus. E aqueles jovens não se distanciaram de Deus. E o nosso pastor Rogério vai estar falando um pouquinho aqui também dessa história desses jovens. E agora nós vamos cantar uma música, porque a mensagem pregada hoje ela é muito importante para você. Não percam, não saiam daí. Peguem a sua Bíblia, coloquem ao seu lado para que juntos possamos estudar o livro de Daniel e ter as explicações da qual você muitas vezes vai ter surpresas em algumas dessas partes. Vamos cantar um louvor agora sobre a nova cidade de Jerusalém. Sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, o dia está raiando. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Cessaram as hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei.
a cena se findou, surgiu em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que podiam lá entrar. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, o dia está maior. Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar, Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Amém. Hosana nas alturas. E agora nós temos aqui o nosso irmão Carlos Inácio, que é o orador do programa. Ele está aqui junto com o pastor Rogério e ele vai aqui apresentar o pastor Rogério para vocês. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer nesta tarde ter o nosso pastor Rogério dando a continuidade do programa de Daniel, do capítulo 3. O pastor Rogério é uma pessoa que estimamos, temos um respeito, um carinho muito grande pelo senhor e pelo seu sogro. Dê um abraço sempre nele, sempre seremos admirador do seu sogro. É uma pessoa muito amável e uma pessoa bem compreendida nas coisas de Deus e que tem sempre defendido que o senhor continue a carreira do nosso pastor. Que Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio, pastor. E agora que o programa siga com o senhor. Muito bom, é uma alegria para nós podermos estar aqui, continuando um projeto muito, muito bonito, de muito valor, criado pelo nosso amigo, irmão Inácio, aqui na TV Sinec. Esse programa especial, ele tem se preocupado em estudar a palavra de Deus. E nessa tarde friazinha aqui em São Paulo, não sei de onde você, amigo internauta, você está assistindo, mas nós estamos aqui em São Paulo, numa tarde chuvosa, fria, mas queremos estender um caloroso abraço para você e que você se sinta muito bem nos próximos minutos ao estudarmos o livro de Daniel. Este livro que tem mensagens para os nossos dias. Você pode estar se perguntando, o que um livro escrito aproximadamente 2.500 anos atrás tem a nos dizer nos dias atuais, neste século, neste milênio? O que este livro ele tem a nos dizer? E sabemos que este livro ele é dividido, podemos dizer, em duas partes, uma parte histórica e uma parte profética. E estas profecias, elas são de extrema importância para os dias em que estamos vivendo. Então fique ligado, fique conectado conosco ao abrirmos a palavra de Deus e estudarmos o 3º capítulo do livro de Daniel. Este capítulo, nós vamos dar o título de Desafiando o Decreto de Morte. Desafiando o Decreto de Morte. Nós vamos ver a história de 3 jovens
que tiveram uma extrema coragem diante de uma circunstância muito adversa, diante de um convite real para estar na presença de um rei. Não sei se você já esteve na presença de uma pessoa importante. Como você se vestiu, como você se comportou diante dessa pessoa. Estes jovens tiveram o desafio de se apresentar. E o livro de Daniel, ele começa relatando um convite deste rei, o rei Nabucodonosor. Quem são esses jovens? Nós vimos aí nos primeiros capítulos, você que está acompanhando, no capítulo 1, esses jovens são apresentados. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. São jovens trazidos de Jerusalém, trazidos do reino de Judá, cativos em Babilônia. No primeiro capítulo, vocês viram que eles não aceitaram os costumes daquele reino pagão. Eles recusaram comer da comida do rei, as iguarias, os manjares, as bebidas do rei. E ao final de alguns dias, aqueles jovens fizeram um teste de conhecimento. E eles se mostraram 10 vezes mais sábios e entendimento do que todos os outros demais rapazes trazidos de vários outros reinos ali. Então eles, podemos dizer, passaram num dos grandes vestibulares da época com nota máxima e surpreenderam ainda tendo um conhecimento superior. Por quê? Porque tiveram um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. No segundo capítulo, ele é surpreendente porque ele é parte história e parte também de profecia. Por quê? Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele então não consegue desvendar, entender aquele sonho. Ele chama os sábios, os magos daquele reino e pede a sua interpretação. E o que ocorre? Ninguém consegue decifrar aquele sonho. E nós vamos ver hoje que o capítulo 3 é um desenrolar deste sonho tido por Nabucodonosor. Que sonho é esse? Nós temos aqui algumas imagens, então vamos recapitular. Daniel, capítulo 3, ele descreve uma história surpreendente nos dias de Daniel, que tem o seu paralelo também com os dias atuais. Podemos dizer, uma miniatura do que também ocorrerá no final dos tempos, nos dias finais da história deste mundo. E também que são mostrados em paralelo também com o livro de Apocalipse. Nós vamos ver que o capítulo 3 ele tem paralelo com Apocalipse também. E o que ocorre ali? Então nós vimos que ele é dividido em profecias, esse livro, e histórias. E o que ocorre? No capítulo 3, é-nos dito ali no primeiro verso, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Aqui fala que Nabucodonosor fez uma estátua enorme, uma estátua de ouro, e cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. E ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. No capítulo anterior, Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua. E esta estátua, nós vamos ver, ela era dividida, nós temos a imagem, ela era dividida, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris e as coxas de bronze e as pernas de barro. E os pés, as pernas de ferro e os pés, ferro e barro misturados. O que isso significava? Daniel foi trazido e trouxe a interpretação. Significava uma sucessão de reinos. Isso foi falado no capítulo anterior, na apresentação anterior. Então, Daniel disse: Rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, o teu reino, o reino poderoso, o Senhor é a cabeça. Mas depois de ti vão vir outros reinos menores do que o seu reino. Mas o Senhor é a cabeça.
E após isso virão os reinos. E depois a história se desenrolou e hoje nós sabemos que estes reinos são o reino da Babilônia, o reino da Medo-Pérsia, o reino da Grécia, o reino de Roma e depois os 10 reinos divididos na Europa. Agora, Nabucodonosor, ele havia recebido um sonho dado por Deus, um rei pagão que havia recebido uma mensagem de Deus, diretamente de Deus. E Daniel fez essa interpretação. Só que no capítulo 3, nós lemos, acabamos de ler, que ele constrói uma estátua completamente de ouro, contrariando a vontade de Deus e a revelação de Deus, contrariando a vontade de Deus. Você já recebeu, caro amigo, alguma vez uma mensagem, uma orientação de Deus? Você já leu nas Escrituras algumas coisas, algumas orientações importantes para a sua vida? E em algum momento você questionou, será, Senhor, se essa realmente é a sua vontade? Será que realmente eu devo me comportar exatamente assim? Nabucodonosor, ele teve essa grande dúvida. Ele quis interpretar. Ele não ficou satisfeito com as orientações de Deus e quis fazer as coisas a seu modo, a sua maneira. E isso é muito perigoso, porque além de interpretar mal, além de querer seguir a sua própria vontade para a história deste mundo, Nabucodonosor também convidou pessoas para que o apoiassem, para que batessem palmas para a sua grande ideia. E aqui nós temos, então, pessoas que foram convidadas. No verso 2, então olha só, a imagem estabelecida pelo homem. Deus dá uma interpretação, Deus dá uma revelação, e Nabucodonosor tenta interpretar de forma diferente. O que isso significava? É óbvio, Nabucodonosor queria que não somente a cabeça, o seu reino, fosse de ouro, mas ele queria que toda a estátua, ou seja, o seu reino nunca passasse. Mas lembrando, no capítulo 2, Daniel falou de um reino que não passaria. E este reino não era o reino de Nabucodonosor. Esse reino era representado por uma pedra que destruiria todos os reinos deste mundo. E finalmente instituiria um reino que jamais seria dissolvido, o reino eterno que Deus implantaria. E nós estamos nos aproximando deste reino eterno, da volta de Jesus, o Rei dos Reis, que irá destruir todos os reinos deste mundo e implantar um reino eterno. Mas Nabucodonosor não estava satisfeito com essa interpretação. Ele queria que o seu reino durasse eternamente. Ele queria que o seu reino fosse eterno. Ora, um homem querendo ser eterno. Um homem querendo tomar o lugar de Deus, o lugar devido a Deus, o lugar de adoração a Deus, e chamando pessoas, convidando pessoas para apoiarem a sua ideia, para lhe apoiarem nesta ideia, podemos dizer, maluca. Olha só, então podemos ter uma imagem da comparação do sonho dado por Deus e o sonho que Nabucodonosor tinha para si mesmo e para o seu reino. Deus queria que houvesse sucessão de reinos. Nabucodonosor queria que os reinos durassem, o seu reino durasse eternamente. E ali nos é dito que a sua imagem, ela tinha 60 côvados. O côvado da época, o côvado babilônico, ele tinha aproximadamente 60 centímetros. A Babilônia, desenvolveu a matemática de forma surpreendente. E eles criaram um sistema muito original, o sistema sexagesimal. Ou seja, apoiado no número 6. E aí nós temos a influência até hoje desse tipo de matemática. Nós temos, por exemplo, os minutos, os segundos, nós temos dividido por
pelo número de 60, temos também as 12, né? 12, que também são dúzias, são tudo influências que foram iniciadas com o povo babilônico. Nós temos também os raios, ou o raio, que ele é dividido também em 360 graus, todos eles múltiplos de 60, de 6, e que também são influências do povo babilônico. Só que o 6 na Bíblia, ele é um número que representa a imperfeição. O número 7 representa o quê? A perfeição. Mas o número 6, ele representa a imperfeição. E aqui nós temos, então, uma imagem de um homem. Ou seja, uma imagem que a própria Bíblia coloca pelos seus números, uma imagem imperfeita. Porque não estava condizendo com a vontade de Deus. Agora imaginem, ali na planície de Dura, no campo de Dura, na província de Babilônia, uma estátua que representava a glória do seu rei. A ideia, a vontade de seu rei, de durar para sempre. E muitos dos sábios, as pessoas, os nobres, saudavam aquele rei. Ó rei, viva eternamente, apoiando essa ideia. Era a saudação deles. Ó rei, viva eternamente. Agora imagine uma estátua de 60 côvados, ou seja, 36 metros. Isso dá aproximadamente um prédio de 10 andares. Um prédio de 10 andares. Imagine isto numa planície. Quando as pessoas estavam chegando, de longe elas já podiam ver, já podiam contemplar aquela estátua erigida para a honra e para a glória daquele rei ímpio. E as pessoas, quando foram convidadas, né, o verso 2, ele nos diz, né, que ele mandou reunir os príncipes, né, temos ali a imagem. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros. Ele mandou chamar também todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, tinha erigido. Consagrar uma imagem. O que significa isto? As pessoas já imaginavam. Aquelas pessoas ímpias, elas eram acostumadas a adorarem ídolos, adorarem imagens. E aqui Nabucodonosor convida as pessoas à consagração daquela imagem que representava a sua glória. E ali se ajuntaram então todos os nobres, todas as pessoas mais importantes do seu reino, podemos dizer todas as pessoas VIP, foram chamadas para congregarem neste ambiente, para conhecerem a ideia daquele rei, para conhecerem essa grande imagem esculpida, erigida para a sua glória. Isso é exaltação. E ali o verso continua. E o arauto, no verso 4, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, quando vocês ouvirem de toda espécie de música, o que vocês vão fazer? Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Vocês vão se prostrar e vão adorar esta imagem. Vocês vão adorar aquilo que eu construí para a minha honra e para a minha glória. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O que isso tem a ver com os tempos que nós vivemos? Desde o início da história deste mundo, existem duas forças que tentam buscar a adoração das pessoas. Começou ali com Caim e Abel, dois irmãos. Deus falou: eu quero ser adorado desta forma. Mas Caim preferiu adorar a Deus de uma outra forma, trazer as suas próprias obras,
e adorar a Deus com aquilo que ele tinha de melhor, com seus próprios méritos. Deus não quer os seus méritos. Nós jamais poderemos comprar a salvação com os nossos próprios méritos, nos comportando bem, sendo pessoas boas. Nós precisamos crer. E para crer, nós precisamos crer num Salvador. Em alguém que um dia veio e morreu por nós. E Abel, ele adorou da forma correta, sacrificando um cordeirinho, crendo no poder da salvação que vinha fora dele. Em alguém que foi 100% fiel a Deus, foi Jesus, e que hoje nos oferece também os seus méritos. 2 tipos de adoração: a falsa adoração e a verdadeira adoração. E essas 2 classes de pessoas, elas vão existir até o final dos tempos. Pessoas que querem ganhar a salvação com seus próprios méritos. Era o que Nabucodonosor estava tentando fazer, com a sua própria força, com a sua própria glória, com a sua própria influência, ter o poder, ter o reino para sempre. Mas Deus diz: não, você é impotente para ganhar o reino. O reino que vai durar para sempre é o reino eterno de Deus. E ali ele pede para que quando a música tocasse, os instrumentos tocassem, todas as pessoas, de todos os povos, de todas as línguas, se prostrassem diante daquela imagem falsa, que não era a imagem revelada por Deus. Nabucodonosor poderia ter dado um testemunho bonito naquele dia e dito a todas as pessoas do seu reino: olha, Deus me revelou que o meu reino ele vai durar por algum tempo, e que meu reino é a cabeça de ouro, mas depois vai vir outros reinos. Nós não sabemos que reinos, mas Deus me revelou a história deste mundo. E olha que maravilha, eu creio nesse Deus, e vai vir um reino eterno que jamais vai passar. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele roubou a adoração para si. A adoração que era do Deus verdadeiro, do Rei eterno, Deus que vive para todo sempre. Ele roubou essa adoração e quis que as pessoas adorassem aquela imagem que representava o seu poder, a sua glória. E continua: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, todos esses, então vocês vão se prostrar. Aquelas pessoas estavam no campo de Dura. Novamente aí a comparação, não é? Diante de uma imagem parecida ao tamanho do edifício de 10 andares. Nabucodonosor, ele retrucou: Senhor, eu não quero que seja assim. Eu não quero que o meu reino passe. Eu não quero que venham outros reinos. E havia até orações, né, encontradas em tabletes, que o seu reino, que o meu reino, ele dure para todo sempre. Eram orações costumeiras do povo da Babilônia. Que o nosso reino dure para sempre. Eles queriam que este reino, que também é representado pelo reino contrário ao reino de Deus, o reino deste mundo, ele dure para sempre. É a vontade do ser humano de permanecer no aqui e agora, de ser feliz com as coisas deste mundo, de estar contente com a situação atual, mesmo enfrentando crises, dificuldades, problemas, a morte. O ser humano parece que quer continuar eternamente vivendo neste mundo de pecado. Ele não quer participar de um reino que está por vir, não quer se preparar para um reino que Deus está preparando, que Deus quer levá-lo para habitar por toda a eternidade. Ele quer viver, se contentar com as coisas passageiras, com a alegria passageira deste mundo. E Deus fala: existe um reino eterno muito melhor que eu estou preparando. E Nabucodonosor estava contemporizando com as coisas deste mundo, se alegrando, vivendo as alegrias deste mundo. E ali diz assim, no verso 6, olha então o decreto que foi colocado ali: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aquele que não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui nós vemos um rei corrupto,
uma imagem falsa. Mas daqui a pouco nós vamos ver Cristo, um Cristo compassivo aparecendo. Ali nós temos um tempo de prova. Por quê? Aparece um soberano mundialmente poderoso, um decreto universal. Aparece uma obediência forçada. Aparece uma adoração forçada. Aqui nós temos um decreto, e quais são as suas implicações? Todos nós temos a nossa própria consciência. Todos nós temos o direito de escolher a quem, quando e como devemos adorar. Ninguém pode, de alguma forma, obrigar a você e a mim a adorar o Deus que você deseja adorar ou que eu desejo adorar. É lógico que, como cristão, eu vou procurar adorar o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que se revela através deste livro, que se revelou no passado e que preservou a sua palavra até os nossos dias. Eu vou querer fazer a sua vontade, mas eu não posso obrigar você a adorar o seu Deus ou adorar o Deus que você eleger. Ninguém pode lhe obrigar. Esse é um direito de todas as pessoas, a não ser que a tua adoração ela vá contra e fira os direitos humanitários, como da vida, que dentro da tua adoração, por exemplo, tenha que matar uma criança. Isso não é válido, a Bíblia não apoia isto. Aí nós temos que intervir. Mas se a tua adoração ela não vai contra nenhum direito humano, você é livre para exercer a sua adoração, a sua consciência. E aqui nós temos então uma imagem falsa. Nós temos uma grande tribulação e um decreto de morte. Há 3 jovens, Daniel não estava presente. Talvez o rei disse assim: Daniel, fique aí, eu vou fazer algo que você não precisa ir lá não. Porque ele sabia que Daniel não concordava com a ideia de Nabucodonosor, com aquela estátua. E nós temos um decreto de morte. Quem não adorar será lançado numa fornalha de fogo ardente. Será lançado ali, porque desobedeceu a ordem de um rei. Nós temos ali, logo após, um livramento milagroso. Uma imagem falsa, uma tribulação para aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E logo após nós temos um livramento em um tempo difícil. Agora, será que existe algum paralelo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse? Será que essas 2 forças, a força do Estado, ela algum dia vai se unir à força da igreja e haverá uma união entre Estado e igreja? O livro de Apocalipse, ele nos diz que esses 2 poderes, um dia eles se unirão novamente. Assim como foi no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, no tempo de Daniel, haverá também uma união de Estado e igreja, forçando as pessoas a adorarem a Deus de uma forma como elas querem, elas desejam, com a vontade humana, desprezando a vontade de Deus. Olha o que diz Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ele exerce o poder, né, e faz que adorem uma besta. A besta, em Apocalipse, ela simboliza um rei ou reino, ou um poder. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Em Apocalipse 13 é nos falado de 2 bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra. A da terra faz com que as pessoas, os habitantes da terra, adorem a primeira besta. E todos eles são controlados e guiados pelo dragão, que simboliza o inimigo de Deus. Um evento de adoração universal. Será que isso vai existir novamente? É o livro de Daniel e Apocalipse falando. Olha só, um líder mundialmente poderoso aparecerá, o que Apocalipse nos diz. Daniel também nos diz. Haverá uma adoração forçada, um decreto para que as pessoas adorem da forma como o homem quer e não como Deus quer. Um decreto universal.
E ali fala, ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E também será um decreto de morte. Meu caro amigo, o nosso tempo está se encerrando, mas eu gostaria de lhe falar ao coração. A história termina dizendo que aqueles jovens, eles não se prostraram diante daquela imagem. E eles são chamados à presença de Nabucodonosor, furioso, bravo. E Nabucodonosor lhes dá mais uma chance. Olha, eu vou fazer com que a música toque. Eu vou dar mais uma chance para vocês se inclinarem perante a imagem. Mas eles falam, eu não preciso responder, rei. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó Deus, que nós não vamos nos inclinar diante da sua imagem. Porque nós servimos ao Deus eterno. E nos seus mandamentos está escrito, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Está na lei de Deus. E eles foram fiéis a este Deus. Por isso foram lançados dentro daquela fornalha, fogo ardente. Nabucodonosor pediu que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Os homens mais fortes foram responsáveis por conduzir aqueles homens até aquela fornalha. Aqueles homens caíram, mortos. Mas os 3 fiéis, leais a Deus, permaneceram firmes e a sua vida foi preservada por Deus. Nabucodonosor, depois de um tempo, olhou, contemplou e viu mais uma pessoa, parecida com o Filho dos deuses. Quem é esta pessoa? Nós sabemos que o próprio Deus, quando você passa por dificuldades, por agruras, por momentos difíceis, o próprio Deus, Ele estará presente com você. Deus, Ele não evita, muitas vezes, que você passe por momentos difíceis, mas Ele promete estar com você, mesmo dentro do fogo. Eu quero ler com vocês apenas um texto, o texto de Isaías 43, que foi escrito 1 século antes da história que nós contamos. Este verso diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus promete estar com vocês. Deus promete que no momento pior da sua vida, Ele não abandonará. Nós vamos ouvir uma música neste instante. Que você, a cada dia, possa tomar a decisão de ser leal a Deus, porque vale a pena servir a Deus. Aqueles jovens foram livrados de forma milagrosa do fogo. Pode ser que Deus não livre a tua vida, que você padeça, mas mesmo assim, aqueles jovens falaram, mesmo se o Deus, nosso Deus não nos livrar, nós seremos fiéis a Ele. Deus, Ele espera que você viva ao seu lado, para que a sua fé seja fortalecida a cada dia. E ao final nós vamos orar. Eu quero orar por você, para que a sua fé seja fortalecida diante das dificuldades, diante dos problemas desta vida. E que Deus lhe abençoe. Foi um prazer estar com você. Nós vamos ouvir mais uma música, que essa música fale mais uma vez ao seu coração. Que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha,
dos céus se faças. O nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois Vamos orar. Oremos. Nosso Deus, nós ouvimos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Nós queremos participar deste reino. E para isso nós queremos ser leais a Ti, queremos Te obedecer, queremos fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, esteja conosco, mesmo diante das dificuldades, diante da fornalha, muitas vezes, que se aquece em nossa vida, dos problemas, mas que jamais desistamos de Ti. E que um dia possamos estar no Teu reino, que vai durar para sempre, tendo alegria eterna ao Teu lado. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai.